Fala aí, pessoal. Estamos recebendo aqui com muita honra no canal Samuel Venâncio, a Kim Saito, que é a diretora do futebol feminino do Cruzeiro, veio agora na gestão do Ronaldo e para falar muito sobre esse futebol feminino. Claro que tem uma decisão contra o Atlético, o Cruzeiro tentando ganhar o Campeonato Mineiro Feminino no sábado, 11 horas da manhã, e a venda de ingressos segue aí para todo mundo. Kim, é um prazer recebê-la aqui no canal para a gente falar do futebol feminino e tenho certeza que agora, com a gestão do Ronaldo, vai crescer cada vez mais. Muito obrigado aí. Samuel, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você, falando também com a Nação Azul, que eu sei que sempre acompanha de pertinho todo o seu material e quanto é importante aí a gente amplificar o futebol feminino, passar essas mensagens, poder contar um pouquinho o que a gente vive aí no bastidor. E já reforçar esse convite, a gente espera a Nação Azul lá no Mineirão, mas também teremos a transmissão lá no canal do Cruzeiro no YouTube. Pois é, e não tem como, né? O Cruzeiro que chegou aí na finalíssima do Campeonato Estadual e enfrenta o Atlético, fez um grande jogo na fase de classificação, mas agora é decisão, é jogo único para tentar conquistar esse título, dar o troco, né? No ano passado o Cruzeiro acabou ficando aí com o vice-campeonato. Como que tem sido esse momento para vocês também, agora chegando nessa grande decisão, Kim? Samuel, acho que é legal, assim, até contextualizar, porque esse Mineiro feminino, ele, na verdade, começou pra gente muito antes da primeira partida. Ao chegar em Belo Horizonte, eu busquei entender qual que era o nosso histórico também de jogos no Mineirão. E o futebol feminino do Cruzeiro já tinha disputado 3 partidas lá e tinha 3 derrotas. Então, esse diagnóstico do porquê e entender se de repente havia um componente emocional, se isso fazia diferença para elas na hora de estar num grande estádio, se sentiam esse peso, e essa me parece ser uma das respostas. A gente começou há 3 meses antes do início do Campeonato Mineiro Feminino, dialogar com o Mineirão e buscar por experiências que pudessem fazer as atletas se sentirem cada vez mais em casa. Então, elas sempre ganharam ingressos para comparecer nos jogos do profissional masculino, mas mais do que isso, nesse diálogo do Mineirão, a gente quis proporcionar experiências que elas se sentissem cada vez mais em casa. Então, conhecer o Museu do Futebol, até descer na tirolesa, ir lanchar, visitar os vestiários. Então, tudo isso fez parte dessa construção até o início do Mineiro. E a partir daquele momento, quando a gente tem a primeira rodada, a gente quis testar formatos, quando a gente era mandante. Então, vamos jogar na Toca 2, depois vamos jogar no interior, vamos fazer preliminar no Mineirão, e aí uma goleada, que eu acho que tira também, por fim, esse peso. E aí, uma coisa que é legal dividir também, né? Esse alinhamento com a comissão técnica, a gente propôs a meta naquele momento, não de chegar à final ou de ganhar o título. Não, vamos fazer a melhor campanha da primeira fase, porque a gente já sabe, pelo regulamento, que quem fizer essa melhor campanha vai ser o mandante da final. E a gente queria muito controlar essa operação, poder fazer uma boa divulgação, convidar a nossa torcida, já com esse terreno preparado, para o tanto que elas vêm treinando e se preparando. O Cruzeiro, ele vem agora com esse processo, né, de SAF, e o Pedro Martins, recentemente, em uma entrevista, ele até destacava, e o que eu acho bacana aqui é que quando a gente ouve agora o Pedro falando futebol, o masculino, o profissional, futebol de base, futebol feminino, né, todos no mesmo contexto, inseridos, então já é uma diferença muito grande. Queria que você destacasse mais como que tem sido esse trabalho de longo prazo aí no futebol feminino, etapa a etapa, mas aí a gente já vê elas na Toca 1, fazendo treinos também na Toca da Raposa 2, e jogando no Mineirão, como você disse agora. Como que tem sido esse trabalho em conjunto agora na gestão do Ronaldo? Sabe, acho que o primeiro ponto legal de destacar, né, assim, esse discurso, ele é muito consciente, independente do colaborador que a gente vai falando. Isso passa pelo olhar do Ronaldo, passa pelo Gabriel, que é o nosso CEO, passa por todos os diretores, mas acho que todo mundo entendeu que o futebol feminino também vai ser tratado como um pilar estratégico. E ao chegar no Cruzeiro, o Pedro também, pela experiência que teve na Federação Paulista, mas também muito à frente do futebol feminino em outros clubes, para ele sempre foi muito natural essa ideia de que, puxa, a gente precisa agora ofertar as melhores condições e quebrar a barreira cultural.
Então, o primeiro passo do futebol feminino do Cruzeiro nessa gestão SAF foi justamente essa integração de estrutura, porque houve um momento em que pagava-se para o futebol feminino treinar numa estrutura à parte, e esse sentimento de pertencimento das jogadoras, né, o orgulho também de vestir a camisa, de sentir o peso daquele escudo, ele passa também por elas se sentirem em casa nesse ambiente. Então, esse momento de integração acho que foi um ponto muito chave. E aí uma série de mudanças que a gente começa a fazer esse ano e traçando metas macro naquela altura, sem querer necessariamente já estabelecer uma relação de tempo para cumpri-las, mas acho que 2 objetivos muito grandes que a gente coloca é profissionalizar o futebol feminino. Isso vai muito além de contratos que foram revisados, que hoje estão de acordo com a Lei Repelé, que fazem as atletas, né, terem todos os direitos assegurados e criarem para elas mesmas ou para a comunidade, para as atletas com que elas dialogam aí de outros clubes, falar, cara, essa é a coisa certa a se fazer. E acho que uma outra grande meta é o projeto ser sustentável. E esse ser sustentável, ele é por um olhar financeiro, mas ele também vai ser por um olhar de longo prazo quando a gente vai falando de formação de atletas. Então, acho que está todo mundo muito alinhado e esse diálogo, né, não precisar convencer gestores da importância do futebol feminino hoje, claro que reconhecendo o contexto, o processo de formação, desenvolvimento, mas essa tela em branco que a gente encontrou para pintar e fazer o futebol feminino diferente é realmente uma tentativa também de botar o nosso estado, Minas Gerais, agora como um expoente, como a gente sabe que pode ser, o que a gente já vê acontecendo em São Paulo, de movimentos que a gente vê no Rio Grande do Sul. Então, acho que tem algumas palavras assim que acabam estando de novo no discurso de todos nós, que é redefinir conceito de referência. Todo mundo quer fazer coisas novas por aqui, e com essa cabeça tranquila de, pô, vamos ser criativo, vamos ser corajoso, mas vamos mirar lá na frente. Quando você fala aí de desenvolvimento desde categorias inferiores, né, categoria de base, o Pedro falou que é uma ideia, né, talvez não se consiga num momento próximo agora, mas o Cruzeiro vai trabalhar com isso também para ter a categoria de base no futebol feminino. A gente realmente tem isso como um planejamento estratégico, é claro, licenciamento de clubes da CBF, licenciamento de clubes da Conmebol hoje já colocam isso como uma medida obrigatória, embora eu reconheça esses documentos, essas iniciativas como ideias que estão falando ali de controle financeiro, de controle de estrutura, são medidas para melhorar a gestão do clube, e o futebol feminino de base também incluído nessa, para times que estão na Série A. Mas acho que independente do acesso do Cruzeiro, essa decisão já estava tomada lá atrás, como parte desse planejamento, assim, de sim, teremos categorias de base para o futebol feminino, e a gente vai ter um olhar muito cuidadoso aí nesse processo de formação, porque, por fim, o Cruzeiro tem essa missão, independente da categoria que a gente estiver falando, de ter o mesmo modelo de jogo, de realmente entender cada jogador que estiver vestindo a nossa camisa como uma prioridade. E as meninas também vão ser uma oportunidade da gente contribuir com essa formação de novos talentos para o futebol brasileiro como um todo. Você falou aí sobre o Ronaldo, né? E ele, sempre que esteve, também estava junto aí ao futebol feminino, ali com as jogadoras, enfim. Como que é o Ronaldo, gestor, nessa participação e a importância dele também? O que ele pensa para o futebol feminino aqui do Cruzeiro para se tornar aí num futuro, quem sabe próximo, né? Aí é o sonho de todo mundo, uma grande potência também no futebol feminino, Kim. Samuel, é legal assim, porque o Ronaldo, independente do negócio, independente da categoria, ele tem uma cabeça de legado, né? Ele quer deixar a marca dele em tudo que puder, e a gente sabe a potência que o Ronaldo é, a referência, o tamanho que ele tem para todos nós. E essa interação dele com o futebol feminino ao longo do ano, desde kickoff, quando a gente tinha acabado de completar 100 dias de SAF, há momentos que simplesmente não programados, atletas e Ronaldo se esbarravam no centro de treinamento, sempre foi uma troca muito legal de ver. E até tô aqui lembrando de uma história assim, de repente acho que fazia, sei lá, um mês e meio que ele não tinha visto as atletas, e aí quando ele encontra com elas de novo, a primeira coisa que ele bate o olho e fala é, caramba, a preparação física delas está diferente, assim, elas estão com mais cara de atleta. Então ele é um cara extremamente observador, ele gosta de acompanhar, lembro aqui também dele passando no refeitório e cumprimentando cada uma e meio que dando uma olhada no que elas estavam comendo.
esse prato aqui tá equilibrado, isso aqui, a outra tinha, sei lá, abacaxi no meio do feijão, a uva do lado do arroz. Falou, mas não podia separar a sobremesa. Então ele gosta muito dessa interação e elas sentem também esse acolhimento, né? Ele é ídolo de muitas pessoas, inclusive das jogadoras que, se faltavam referências para elas lá atrás, certamente o Ronaldo foi uma das pessoas que inspirou essas mulheres a se tornarem jogadoras de futebol. Então, ele é um cara que participa muito de perto, e você citou o Pedro, a gente pode citar aqui o Paulo André também, o envolvimento dele é na hora também de falar, puxa, é assim que o Cruzeiro vai jogar, essas são as nossas características, nosso estilo de jogo, e é algo que também transcende só o profissional masculino. No feminino, a gente sabe que não é do dia para a noite que se constrói uma estrutura, um modelo, um tático, mas a gente também aplica ali todo esse direcional. Ô, Kim, você já está aí com uma bagagem, né, em termos de conhecer e tudo que envolve o futebol feminino e conhece as grandes referências aqui no futebol brasileiro, né? O Cruzeiro, desde que subiu, encontra uma certa dificuldade na elite do futebol feminino, no brasileiro A1. Em um primeiro momento assim, o que você planeja para a próxima temporada? Vocês já chegaram com o carro em movimento, né? Então, algumas contratações foram feitas, mas talvez não daquela ideia de se montar desde o início todo o projeto. Para o próximo ano, o que o torcedor pode esperar também? O que é o pensamento de vocês? Claro, com a situação do clube ainda não está longe, né, daquele ideal para fazer grandes investimentos, mas o que o Cruzeiro planeja também para disputar um brasileiro na elite feminino e ter uma força maior do que ficar somente ali naquela luta ali, né? Ninguém gosta, né, o tempo inteiro brigando lá na parte de baixo da tabela. Samuel, eu acho que assim, é sempre importante, né, a gente passar essa mensagem para o torcedor do quanto a gente vai ser responsável nessas tomadas de decisão. A gente realmente ainda está num contexto em que o clube está vivendo um processo de construção, tem as suas questões a serem resolvidas, mas quando a gente vai falando dessa parte desportiva, o objetivo para mim é muito claro, ele vai ser acompanhado de buscar cada vez mais melhorar a nossa performance, mas a gente também não vai abrir mão nesse processo de fazer uma gestão cuidadosa, de mirar não só na temporada 2023, na hora que a gente estiver ali anunciando os nossos times, as nossas renovações, a gente vai querer atrelar isso a um processo de desenvolvimento humano, isso é um pilar assim, muito importante para o que a gente enxerga de oportunizar para os atletas. E acho que também entra aí um componente de ter muita calma quando a gente vai falando de formação. A gente quer ser competitivo, a gente vai manter sempre esse objetivo de estar na elite do futebol, mas a gente quer fazer escolhas muito assertivas e pensando também em atletas que a gente pode trazer, que talvez ainda não tenham aquela bagagem, mas que vão se desenvolver dentro do clube e acompanhadas também do que a gente vai chamar de pilares, de esqueleto. Então, o objetivo realmente é solidificar essa metodologia de jogo do Cruzeiro, embutir isso nas atletas realmente, que, cara, não importa contra o adversário que a gente vai jogar, se é um time que vem com um histórico muito forte nesses últimos anos, ou se é um time que tem as suas deficiências, a gente não vai abrir mão desse estilo de jogo. E para o torcedor também, eu acho que é sempre legal da gente dividir, a gente vai continuar investindo nessas condições de trabalho, nessa estrutura, porque isso vai potencializar a performance. Então, a estratégia de gestão, ela não vai se limitar só a utilizar os recursos pensando em atletas, mas pensando no staff que cuida dessas atletas, pensando nas condições de trabalho que a gente dá para melhorar a performance. E aí um contexto muito particular do futebol feminino, mas eu acho que pode ser um pequeno exemplo que ilustra aí para você e para quem está assistindo o quanto o futebol feminino ele ainda vive um processo de desenvolvimento de forma geral. Então, esses dias a gente recebeu a visita do fisiologista da seleção feminina para observar o treinamento, estávamos treinando na Toca da Raposa 2, e ele ficou, de certa forma, me pareceu impressionado com o fato de que todas as atletas treinavam com GPS e que havia um acompanhamento do fisiologista também. E aquilo que me parece o mínimo, quando a gente está falando de uma categoria profissional feminina, ainda é uma realidade muito limitada a poucos clubes da primeira divisão. Então ele me trouxe um recorte, só 6 clubes dos 16 treinam com GPS para todas as jogadoras. Então a gente está fazendo o mínimo, isso é só um exemplo, e isso passa também por ofertar
suplementação, um olhar individualizado na nutrição, esse cuidado, até chuteira, reconhecendo que a maioria das atletas não tem contrato com o fornecedor de material esportivo. Então, tudo que for ajudar a potencializar o processo de desenvolvimento dela, as condições de trabalho, também vai ser uma pegada que a gente vai manter para o 2023 e para os anos que vão vir aí pela frente. Teve uma atuação do futebol feminino agora que marca a história, né? Que é a inscrição da Tipa, a atacante que veio lá do futebol de Portugal e foi inscrita fora do período de regularização, né? A janela de transferência estava fechada, mas tinha uma cláusula, vamos dizer assim, no regulamento e que era permitida essa inscrição. Eu queria que você comentasse mais como vocês trabalharam isso com o departamento jurídico do Cruzeiro e explicasse um pouco mais esse caso inédito aí de uma jogadora ser registrada por causa de uma licença maternidade. O torcedor deve saber, assim, essa janela de transferência internacional, ela está aberta em 2 momentos do ano, e as mesmas regras se aplicam ao futebol feminino e masculino. Então, se a janela fechou, você fica limitado a não poder mais fazer contratações e movimentações internacionais. Mas, desde 2021, a FIFA, sim, colocou esse asterisco ali no Regulations, Status and Players, de, se tiver uma atleta em licença maternidade, o clube pode, sim, fazer uma transferência internacional com essa janela fechada. Então, acho que isso acaba sendo um bom exemplo, né, do quanto conectar dentro do departamento de futebol feminino, na figura ali da liderança da Bárbara Fonseca também, que faz e coordena esse time que faz uma análise de mercado, mas também dialogar com outras áreas aí do clube, como foi o caso aí do departamento jurídico e departamento de registro, a gente poder abrir um precedente global. E na história de todos os clubes, ninguém nunca tinha utilizado esse recurso para inscrever um atleta em período de janela fechada. Então, foi um longo processo até o anúncio, de fato, da inscrição da Tipa, de muitas trocas de e-mails com a FIFA, com a CBF, com a Federação Portuguesa, levantando todos os documentos também da nossa atleta que está em licença maternidade, que é a Pamela, e poder comprovar e argumentar e mostrar por A mais B que a gente teve conhecimento do regulamento e fez tudo ali como manda a regra. Então, foi um caso que despertou muito esse olhar, assim, até internacional, e foi muito legal também saber que a Érica, por acaso uma brasileira que lidera essa área da FIFA, já no dia seguinte ao anúncio dela, chega pra gente que ela já estava utilizando esse case em palestra e contando essa história e podendo mostrar para os clubes mesmo esse olhar atento e o quanto você pode, enfim, potencializar ainda mais a sua equipe. E que bom que ao inscrever a Tipa, ela já fez gol na estreia, fez gol no segundo dela, e quem sabe a gente não vai vê-la lá no Mineirão em campo na final também, mantendo essa escrita. Ô Kim, eu quero te agradecer e ficar aí para todo mundo estar acompanhando mais uma vez o convite, né, para colocar lá um bom número de torcedores. Estarei lá no sábado, 11 da manhã, para acompanhar aí, que possa vir com o título do estadual. Muito obrigado, viu? Valeu, Samuel. Grande abraço a você e a todos que também, dentro desse novo Cruzeiro SAF, estão tendo esse olhar carinhoso ao futebol feminino, mas a todas as nossas categorias, os meninos da base, tudo que vem pela frente. Um abraço.